Queridos alunos, este é o momento de distanciamento, mas não ficaremos separados. Continuaremos nossas aulas em nossa plataforma. Acessem-nas todas as semanas, vocês terão atividades e conteúdos teóricos. Até breve. Olá, meninos e meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje vamos ao módulo 8, que é a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Vocês se recordam dos pronomes? Os pronomes, eles substituem os substantivos. E uma tabelinha que vocês já viram ano passado, só relembrando rapidamente. Primeira pessoa, o me, segunda pessoa, te, terceira pessoa, o lhe, o, a e se. Primeira pessoa do plural, nos, segunda pessoa do plural, vos, e terceira pessoa do plural, lhes, os, as e se. Esses serão os pronomes com os quais trabalharemos neste módulo. Por que chama posição dos pronomes oblíquos? É chamado assim porque existem as três posições que nós podemos colocar próximos ao verbo. Temos chamado a próclise, que utilizaremos antes do verbo, mesóclise, o pronome estará no meio do verbo, e a ênclise, que aparecerá após o verbo. Existem três fatores para a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Na norma padrão, que é a norma culta, e no português brasileiro coloquial, que é utilizado na linguagem oral. Então, o primeiro fator, a variedade da língua utilizada e a modalidade falada ou escrita. Vocês já estudaram em aulas anteriores que as diferenças que interferem na maneira como as pessoas utilizam a linguagem, elas são conhecidas como variedades linguísticas. E este é um fenômeno que vai depender do contexto social, do grau de escolaridade, da região que a pessoa vive. O modo como as palavras estão dispostas no enunciado. Aqui que nós veremos os casos de próclise, que a próclise tanto pode ser utilizada numa linguagem culta, como não culta. Então, essa é a questão da sintaxe da frase. Então, se o pronome se liga a uma forma simples do verbo, quando existe um verbo só, ou uma locução verbal. Como é que é composta a locução verbal? Um verbo auxiliar mais um verbo principal. E o verbo principal, ele terá que aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, que são as formas nominais da língua. O terceiro, o efeito sonoro produzido pelos elementos que compõem o enunciado. Aqui é necessário uma harmonia sonora das palavras que compõem a frase. Se você construir uma oração que possui várias palavras repetindo o fonema S, aí você vai reparar que o som vai ficar bastante estranho. Se for palavras que são utilizadas e você ouve muito o R, também vai causar um som estranho. Então, esse efeito sonoro, ele faz necessário que você escolha bem as palavras para que haja essa harmonia. Situações em que ocorrem a próclise. Antes do pronome oblíquo átono, há ou uma palavra interrogativa ou exclamativa. Então, eu coloquei dois exemplos. Quanta tristeza se sente ao ver o mundo sofrendo com o coronavírus. Quanta palavra exclamativa e prestem atenção ao pronome oblíquo átono que eu deixei em destaque. Se. Segundo exemplo, que me falta conhecer? O que, então, é uma palavra interrogativa. Pronome oblíquo átono, me. Então, ele também está aparecendo antes do verbo falta. Outro caso ocorre quando aparece o advérbio. Então, advérbio, todos se recordam que ele indica uma circunstância, seja de tempo, de modo, lugar, negação, afirmação.
e tem outros ainda numa tabelinha que vocês também já conhecem. 2 exemplos. Aqui se pode viver tranquilamente. O aqui é o advérbio e o se, pronome oblíquo átono, também aparecendo antes do verbo pode. Sempre me trataram tão bem. Sempre o advérbio, o me, pronome oblíquo átono, que também aparece antes do verbo tratar. Continuando com os casos que ocorrem a próclise e as partículas ou palavras atrativas. Palavra negativa. Você nem se preocupou com meus problemas? O nem é uma palavra negativa, então ele faz a aproximação do pronome oblíquo antes do verbo preocupou. Nada me fará sair daqui. Nada, outra palavra negativa, o pronome oblíquo átono me, antes do verbo fará. Outro caso, o pronome indefinido. Alguém me trouxe o que pedi? Então, alguém é o pronome que está destacado e o pronome oblíquo átono me também aparece antes do verbo trouxe. Ninguém lhe entregou o comunicado? Ninguém, o pronome indefinido, lhe, pronome oblíquo átono, que aparece antes do verbo entregou. Em orações iniciadas por pronome relativo. O que vem a ser o pronome relativo? É aquele que retoma o substantivo ou um pronome anterior a ele. Então, já foi feito um comentário, já foi citada a pessoa ou lugar, e para não repeti-la, eu vou usar o pronome relativo. Primeiro exemplo. Há professores que nos marcam para sempre, que é o pronome relativo. Repare que nos, que é o pronome oblíquo átono, vem antes do verbo marcam. Segundo exemplo. Há pessoas que nos tratam com carinho, que o pronome relativo está se referindo a pessoas, e o pronome oblíquo átono antes do verbo tratam. Então, na primeira oração, o pronome relativo que está se referindo a professores, e na segunda oração, o pronome que está se referindo a pessoas. Então, é aquele que retoma o substantivo que já foi mencionado anteriormente. Próximo caso. O verbo está no futuro do presente ou do pretérito. Exemplo. O comportamento positivo de todos lhes trarão, ou eu poderia usar, lhes trariam ótimos resultados. Então, lá trarão, futuro do presente, ou se utilizasse na oração, o trariam, o futuro do pretérito. Vejamos agora mais uma posição do pronome oblíquo átono. É o caso da ênclise. A ênclise ela é utilizada nas variedades formais, na norma padrão. Então, vamos ver os casos. Em início de período. Acalme-se, pois logo chegarei. Reparem que o pronome aparece após o verbo acalmar-se. Segundo caso, quando o verbo ocorrer após uma pausa representada pela vírgula. Após a discussão, ponderou-se melhor sobre o assunto. O se, mais uma vez, pronome oblíquo átono, aparece após o verbo. Outro caso é depois do gerúndio. Então, o que é o gerúndio? É uma das formas nominais que apresenta o verbo numa situação que ocorre naquele momento de uma outra ação, simultaneamente. Então, no exemplo, você gritou, tirando-me a atenção dos estudos. O verbo no gerúndio é o tirando. Reparem que ele acontece ao mesmo tempo que alguém gritou. Então, são duas situações acontecendo ao mesmo tempo. O pronome oblíquo me apareceu após o verbo tirando, que é mais um caso de ênclise, ou seja, após o verbo, no caso, o gerúndio.
Agora, o último caso da posição do pronome é a mesóclise. Quando é que ocorre isso? Primeiro que a gente utiliza em textos bastante formais. Então, o pronome aparecerá no meio do verbo. E duas circunstâncias que eu coloquei, a primeira oração no futuro do pretérito e a segunda oração no futuro do presente. Então, reparem, meus amigos ajudar-nos-iam com as mudanças se pedíssemos. Se eu retirar o pronome oblíquo ato no nos, como é que vai ficar? Ajudariam. Ajudariam, futuro do pretérito. Segundo caso, pedir-te-ei que venhas comigo agora, por gentileza. Se eu retirar o pronome oblíquo ato no te, pedirei. Vai ficar o verbo empregado no futuro do presente. Então, os dois casos em que ocorrem no meio dos futuros é a utilização da mesóclise. E isso aí em textos bastante formais que a gente não utiliza no dia a dia, porque o brasileiro prefere ou utilizar locuções verbais ou utilizar as próclises. Então, este quase não temos contato, mas é bom que todos aprendam. Mais alguns casos do uso da mesóclise. Quando os pronomes oblíquos vêm antes do verbo principal. Todos devemos nos respeitar. Repare que o verbo respeitar é o verbo principal. Ela desejava se preparar para o concurso. Pronome oblíquo se também está antes do verbo principal. Reparem que nos dois exemplos, os pronomes oblíquos colocados aí aparecem no meio de dois verbos. Após o infinitivo ou gerúndio. Lembrando que infinitivo é o verbo que se encontra na sua forma original. É a maneira como nós os encontramos nos dicionários. Eles têm as terminações ar, ir, or. Exemplo, todos devem manter-se em casa. Então, manter está no infinitivo, olha o verbo terminado em R, na sua origem. Segundo exemplo, o seu comportamento vem causando-nos problemas. Causando está sendo utilizado o verbo no gerúndio. Então, a terminação MDO, que é o gerúndio, e apresenta uma situação que ocorre simultaneamente à outra, ou seja, ao mesmo tempo de uma outra. Os pronomes o, a e os seus plurais, usuais na linguagem formal, vêm antes ou após o verbo auxiliar. Primeiro exemplo, a criança o estava distraindo. Então, aqui o primeiro caso aparece antes do verbo auxiliar, que é o verbo estava. Segundo exemplo, todos desejavam escondê-lo. Aqui no caso ele aparece depois do verbo auxiliar.